Salve Corinthians, salve galera do Timão fiel. Coringão já sabe, estreou ontem de maneira péssima. Mas não vamos falar só do jogo não. Vamos falar das contratações que o Dorival pediu e também de saída. Yuri Alberto recebe outra proposta. Fiel, representa com like aí, fiel. Isso aqui você sabe muito bem que aqui é Corinthians, porra. Domingo tem final, fiel. Representa, vamos falar do Coringão. Mais importante que o like é a sua inscrição nesse momento. Se inscreve aí. Já olhou se está inscrito? Se inscreve. Vamos falar do Corinthians, vamos lá. Vamos lá então. Primeiro dando crédito, porque no Fala Fonte a gente é muito justo com os companheiros de profissão. O Benjamin Bach ontem trouxe essa informação do interesse, até mesmo da proposta do Fenerbahçe pelo Yuri Alberto. A minha apuração com o Bocato não vai tanto na linha da oferta, vai mais na linha da consulta. Foi uma sondagem feita pelo clube turco, só que ainda assim, por justiça, acreditamos ao Benja, que trouxe essa história primeiramente, depois nós e a concorrência, todos fomos atrás da história. O que nós temos de novo aqui, para já é isso, não foi uma oferta e respeitando a informação dos companheiros, mas sim uma sondagem. O Corinthians, por enquanto, trata como sondagem e consulta essa história envolvendo o Fenerbahçe. O que eu ouvi de um empresário que tem muita influência dentro do Fenerbahçe, do Galatasaray e também do Besiktas. Como eu não vou dizer o nome, eu posso falar tranquilamente. É um turco que fala português numa perfeição absurda. É quase sempre ele que faz as transações envolvendo jogadores sul-americanos, ou quando saem da América do Sul, ou quando estão na Europa mesmo e vão para o futebol turco. E ele me explicou o seguinte: sim, que foi uma consulta, que inicialmente o Fenerbahçe precisa primeiro vender o El Nesiri, o marroquino, avaliado em mais ou menos 20 milhões de euros, 25. Então a ideia primeiro é vender o El Nesiri para depois, no pacote total, ter à disposição entre 25 e 30 milhões de euros para contratar um atacante, e o Yuri Alberto é uma das opções. O plano inicial do Fenerbahçe era o Sorloth, jogador norueguês do Atlético de Madrid, só que o Atlético de Madrid pediu muito alto. O Fenerbahçe não se colocou à disposição, então foi para o plano B. O plano B hoje é o Yuri Alberto. Seguramente há outras opções no mercado, mas a ideia principal é essa: vender primeiro, abrir espaço no ataque, ter dinheiro em caixa e investir entre 25 e 30 milhões de euros num atacante, podendo ser, claro, o Yuri Alberto, mas sempre deixando claro: o Corinthians avalia, pelo menos a parte que tem do Yuri Alberto, 50% dos direitos econômicos, não custa lembrar, ele é 50% do Corinthians, 50% do Zenit. O Corinthians sonha, deseja e pede no mercado 20 milhões de euros, cerca de 124 milhões de reais na cotação atual, só pela sua parte, por 50%. Então, automaticamente, o Corinthians avalia o jogador em 40 milhões de euros, porque pede 20 somente pelo seu 50%. Tá, então é isso. O Corinthians quer 20 pela parte dele. 50%. O Fenerbahçe tem aí, como o Bruno Andrade falou, entre 30 e 35 dá. Se for 30, dá menos aí. Vai ficar faltando uns 5 milhões de euros pro Corinthians. Mas aí o empresário, sei lá, abre uma parte da mão, o Corinthians chega nos 50% Faz ali. parte daquele jogo, né? É igual do Ryan, no caso. O Vasco tinha 60%, 70%, o empresário abriu mão de uma parte, o Vasco ganhou mais, entendeu? Tudo isso é questão de negociação. E ainda tem informação do Corinthians aqui, tá? E o gol que ele perdeu ontem. Então, a pessoa tá reclamando, cara, dos gols que ele perde. Tem perdido, apesar de fazer também, mas ele perde muitos gols, né? Torcedor do Corinthians, você venderia o Yuri Alberto? Respondam aí no chat. Assim como o torcedor do Flamengo saiu reclamando ontem do Morumbi, e eu encontrei vários na saída. Aliás, parabenizar a torcida do Flamengo, quando é visitante, é chover no molhado, né? Ontem os caras lotaram o Morumbi, o espaço reservado lá, fizeram uma festa. Óbvio que, aliás, a reação do São Paulo foi muito rápida, né? O gol do Luciano, depois o São Paulo começou a criar volume e o Flamengo deu uma estacionada, né? Mas a reclamação do torcedor do Flamengo ontem na saída do Morumbi era muito nesse sentido, que o time foi muito apático e preocupa para a Supercopa. Tá, ô Hernan, como é que o Corinthians vai se comportar ou se comportaria em uma negociação? Porque assim, a gente viu, por exemplo, vou citar dois exemplos. O Vasco, ele não tinha muitos argumentos. Chegaram aqui, ofereceram 30, 35 milhões pro Ryan, o Vasco teve que negociar. Chegaram no Palmeiras com 30 e tantos milhões pelo Alan, o Palmeiras
falou, não sai, não vamos nem conversar. Se pintar ali o Fenerbahçe oferecendo para a parte do Corinthians 15 milhões de euros. O Corinthians depende muito do desejo do Yuri Alberto. O Corinthians e o Yuri Alberto são muito alinhados em relação a desejos e objetivos. O Yuri Alberto tem muita vontade de disputar uma Libertadores com o Corinthians. Isso é conversado lá dentro. O Yuri conquistou o Paulista, conquistou a Copa do Brasil. O Yuri sabe que ele tem uma importância dentro do Corinthians e uma importância com a torcida do Corinthians. Essas coisas de, perdeu o gol. Ele sabe que a fase ruim dele, a fase de hate dele já passou. Uhum. Hoje é uma fase... Perde gols? Perde. A torcida fica brava com ele? Fica. Mas é muito mais um saldo positivo, é muito mais um amor do que ódio. Também acho. Porque ele é um cara muito importante. E ele é um cara que não se entrega dentro de campo. Não. Ele não sente. Perdeu o gol, beleza, fica bravo, mas ele não para. E o torcedor tem uma identificação muito grande e ele tem uma identificação muito grande com o Corinthians. Então, assim, chega uma proposta, e ainda não temos propostas, pelo que a gente tem de apuração aqui com o Bruno e com o Bocato, chegando uma proposta, é sentar e conversar. E o Corinthians depende muito do desejo do Yuri Alberto. Essa é a verdade. E o Corinthians ele recusou, acho que foi em dezembro do ano passado, uma oferta de 30 milhões de euros da Roma. Informação que eu tinha com o Bruno Andrade. Era 27 mais bônus, dava 30. Caramba, o Corinthians recusou? A informação que eu tinha com o Era Bruno no Andrade. último dia da janela. Exatamente. Foi no último dia da janela, tinha 2 horas para resolver e o Corinthians recusou. Foi dezembro não, perdão. Foi em setembro, naquela janela que tava para especial. Exato. Janela especial. E aí, então pensa, o Corinthians recusou uma oferta de 27 mais 3 de bônus, dá 30 milhões de euros pelo Yuri Alberto. Então teria que ser um valor acima disso para negociar o atacante. Ele vai fazer agora em março 25 anos. Novo ainda, né? Novo, mas eu acho que depende do mercado que ele pega, né? 30 e tantos milhões, acho que tá muito bem pago, hein? Se o Corinthians quer 20 milhões por 50%, tem que ser acima... Dele, aí tem que ser 40 milhões o negócio total. Que assim, a gente sempre ouviu falar que o Yuri Alberto, e sabe de apuração, e o próprio André Curi sempre disse isso abertamente em entrevistas, que o Yuri é um cara muito bem avaliado na Premier League. Aí hoje a gente está ouvindo propostas e tem apurado informações de propostas de clubes italianos. E aí agora surge um Fenerbahçe. Então você vê que o mercado do Yuri Alberto está indo para uma outra direção, que não mais Premier League. Tá, mas de qualquer forma tem gente na Europa olhando para o Yuri Alberto. Sim, sempre teve. Sempre teve. Quer mais algumas de Corinthians aí? Quero. Ó, o Atlético Goianiense tentou a contratação do lateral esquerdo Hugo, do Corinthians. O Atlético sondou a contratação, buscou valores e condições de negócio, mas esbarraram em 2 motivos. Primeiro, que é um alto salário que o Dragão não pode pagar, e porque o Corinthians ainda quer uma reposição pro Bidu. E enquanto não acha, o Hugo é o lateral esquerdo reserva. Se achar um lateral esquerdo para contratar, o Hugo sai. Então, tem essa questão. O Corinthians sondou um zagueiro. O Dantas, do Novo Horizontino, informação que eu estava apurando com o Hernan, sondou o staff do Dantas, zagueiro do Novo Horizontino, de 21 anos, que ano passado ficou muito próximo de defender o Botafogo. Não chegou uma proposta e nenhuma sondagem até a mesa do Novo Horizontino. Foi só uma sondagem para o staff do Dantas. E o Novo Horizontino só está para negociar em definitivo. E aí, eu apurei que os valores estão ali entre 10 e 12 milhões de reais. Então seria, se fosse contratar o Dantas, teria que desembolsar esse valor, mais ou menos 2 milhões de dólares. Então são algumas movimentações. Além, o Corinthians ainda quer um camisa 5, que é um lateral esquerdo, um camisa 5, um ponta. Porque saiu o Maicon, né? Saiu o Maicon, camisa 5, né? Um cara mais defensivo. Tem conversas ainda com o Mandaca do Juventude. Tava falando com uma fonte hoje mais cedo. O Corinthians tem conversas ainda, mas não chegou ao valor pedido pelo Juventude para negociar o Mandaca. Então tem essas questões, saídas, chegadas, mas esse é o problema. O Corinthians não tem um dinheiro para fazer esse investimento, como não teve 1 milhão para pagar o Alisson, o empréstimo do Alisson. Aí, Bruno, é claro que o Bidon vai ser sempre um nome também, acho que procurado e falado, né? Depois do que fez na Copa do Brasil, tem jogado bem aí no Corinthians. E ele jogava com o Moscardo, não jogava? Nas categorias de base? Era a dupla. O Moscardo não virou aí na Europa, Bruno?
Por enquanto, ainda não. O PSG contratou a peso de ouro, depois emprestou dentro do futebol francês. Ele até começou muito bem, depois perdeu espaço. Volta para o PSG, até vai ao Mundial no meio do ano. Ele é inscrito, mas não é aproveitado pelo Luiz Henrique. Torna-se emprestado agora para Portugal no Braga. A questão é que o Braga tem um meio campo muito forte, está muito bem organizado. Claro que a gente olha muito mais para a Benfica, que ontem fez história épica, a vitória contra o Real Madrid, o Sporting, o Porto, mas o Braga tem uma equipe muito bem organizada, especialmente o meio-campo. Então, há pouco espaço para o Moscardo, mas o PSG, que é dono do Moscardo, dono dos direitos econômicos, o Moscardo está emprestado até o fim da temporada aqui em Portugal, o PSG não quer vê-lo de volta ao futebol brasileiro. E até respondendo aí o Alexandre Faria, que desde o começo da live tem perguntado sobre o Atlético, busca por zagueiro, busca por volante. Respondo então ao Alexandre Faria e também a você, Vicari. O Atlético Mineiro sondou. O Atlético Mineiro consultou o PSG e não o Braga, porque é o PSG que determina. Pouca gente sabe, inclusive, mas PSG e Braga têm o mesmo dono. O Qatar, a empresa do Qatar que investe no PSG também investe, comprou parte das ações do Braga, então é um clube parceiros, né? Braga e PSG, pouca gente sabe, até porque o Braga não tem tanta exposição, né? Como eu disse, mas o Moscardo permanece no Braga, tanto é que não foi somente o Atlético Mineiro. No Brasil foi somente o Atlético, mas o PSG fechou as portas. Como fechou as portas também para o Genoa, que ontem oficializou o Alex Amorim, também volante brasileiro do Alverca aqui de Portugal, muito bom jogador, então já ocupou essa vaga que poderia ser do Moscardo. O Genoa tentou e não conseguiu. O Ajax também pediu a contratação do Moscardo por empréstimo e o PSG fechou as portas, porque o PSG percebe que mesmo não sendo titular no Braga, mais vale ele cumprir a temporada no futebol português e dali em diante pensar em outros voos. Mas é isso, o Moscardo então fica no Braga, emprestado pelo Paris Saint-Germain. Tinha bastante gente perguntando. Começou no Campeonato Brasileiro perdendo na Vila Belmiro contra o Bahia, 2-1 de virada, né? O Corinthians começou melhor o primeiro tempo, abriu o placar logo aos 11 minutos, teve a chance de ampliar ainda com o Yuri Alberto, que acabou chutando para fora, mas o Bahia consegue um gol lindíssimo, né, do Jean Lucas para o empate e depois um pênalti cometido pelo Hugo Souza, vem aí a virada do Bahia. O Corinthians, que foi a campo com o seu time titular, o Dorival Júnior optou por escalar todos os titulares disponíveis. Esse foi o primeiro jogo de Memphis de volta, né, nessa temporada de 2026. O último jogo dele tinha sido na Copa do Brasil do ano passado, então o Memphis de volta. Depois do jogo, Dorival aproveitou para falar sobre alguns assuntos, né, que estavam em alta nessa semana do Corinthians. Um deles, a negociação com o Alisson no São Paulo, né, que acabou não dando certo. O Dorival falou que não gostava de falar das contratações antes que elas chegassem, mas já havia falado do Alisson e agora falou novamente, dizendo que estava quase tudo acertado, ele acreditava que o jogador viria e que fará falta porque é uma peça importante, né, para uma posição que o Corinthians precisa repor no elenco. Junto com isso, o Dorival pediu de 5 a 6 reforços para compor esse elenco para essa temporada, porque o Corinthians tem 5 competições para disputar. É brasileiro, é paulista, Copa do Brasil, Libertadores e também a Supercopa que acontece nesse domingo. E dentro do assunto do jogo, o Dorival falou também que isso parecia uma história se repetindo. Isso porque a gente viu o Corinthians no ano passado desperdiçando, né, essas oportunidades de ampliar o placar e garantir o jogo, que se consegue chegar aos 2-0, a história do jogo poderia ter sido diferente, mas o Corinthians acabou pecando muito nessa última bola. O Dorival falou sobre isso e o Dorival já espera contar com o Caio César para o jogo de domingo. E quem falou sobre esse jogo domingo, logo mais a gente fala um pouquinho mais sobre ele, foi o Dorival Júnior e também o Gustavo Henrique. Vamos ouvi-los. Eu acho que volume foi tudo que nós tivemos no ano anterior também. Nós tínhamos volume, nós tínhamos o domínio da maior parte da partida, nós tínhamos a troca de passe, nós tínhamos o maior percentual possível de posse de bola. Nos faltava matarmos os jogos. Eu acho que isso nós não podemos ter esse ano. Nenhum dos jogadores jogaram, à exceção do André, talvez tenha jogado 3 partidas seguidas. Os demais jogadores, nenhum, justamente para que nós possamos ter, no domingo, a possibilidade de tentarmos colocar o que temos de melhor em campo e preparados também para as necessidades eventuais por trocas, em que os jogadores todos estejam descansados e focados
para um jogo de tamanha importância. Domingo é um jogo totalmente diferente, a gente vem se preparando muito, a gente sabe a nossa responsabilidade, a gente sabe que é um jogo só, onde a gente tem condição de ir lá e fazer um grande jogo. Espero que dê tudo certo e que no final a gente consiga ser campeão. Aí, Gustavo Henrique e Dorival, então, falando da importância desse jogo de domingo. O Dorival falou também, né, dessa rodagem do elenco, justamente pela questão de todas as competições, mas vai com o time completo para o jogo de domingo. E quem também vai com o time completo é o Flamengo. Corinthians e Flamengo se enfrentam, valendo taça, né, Supercopa Rei, neste domingo, 4 horas da tarde, no Mané Garrincha, em Brasília. Bruno. Obrigado, viu, Mari? Boa sequência aí para você. Mari Pereira agora, da Capra da Peste, para Mari Pereira. É o seguinte, Mari, o que o Corinthians mostrou ontem, naqueles primeiros minutos, é suficiente para fazer frente ao Flamengo na Supercopa? Eu acho que sim. Eu acho que mostrou parte do sucesso da outra temporada ainda, quando precisou se livrar do rebaixamento, né? Tirando os gols perdidos pelo Yuri Alberto. Então o Garro jogou bem, o Memphis também, enquanto ele aguentou fisicamente. Eu acho que ontem o Corinthians ele apresentou essa dificuldade física de um meio de campo que depois que o Garro foi muito bem marcado, o Corinthians não teve outras escapadas, o Carrídio cansou cedo, enfim. Acho que o Dorival ele apresentou, ou ele pelo menos ganhou algumas opções nesse início de temporada nesse setor, como o próprio André, que quando entra muito bem, né? Entra com esse vigor físico além da parte técnica. Mas eu acho que o Corinthians ele começa a baixar muito cedo, assim, não só a parte física, mas começa a relaxar muito cedo depois que ele marca gols. Então isso é um ponto de atenção pro Corinthians. Mas ontem o Dorival questionado sobre, o seu elenco tá fechado. Além das 4 contratações que chegaram, né, do Corinthians, que Matheus Pereira, Milans, Caio César e Gabriel Paulista, né? Ele pediu de 5 a 6. Então, assim... Um time novo. Exatamente. Até porque da chegada dele, quando chegou, tinha aquela história que ele receberia 4 reforços. Exatamente, ele só ganhou o Vitinho na temporada passada. Vitinho, com ele só chegou o Vitinho. Mas não era ele ainda. Não era com ele. ele só chegou o Vitinho. Mas era da parte eu acho que dá. Eu acho que dá. Mas aí você tem que ter um meio de campo ali, segurar um pouquinho mais, né? Talvez precisa ver se o Carrígio, né? Se a situação do Martínez também, precisamos ver. Boa, é um bom assunto para a gente discutir amanhã. Pessoal, que o Corinthians tem um time que dá para jogar de igual para igual com o Flamengo, a gente sabe que dá. Os 11 do Corinthians jogam de igual para igual com o Flamengo. Porra, olha o meio campo do Corinthians, pô. Carrídio, Bidon, André, Garro, Memphis Depay no ataque, Yuri Alberto. Joga de igual para igual. Joga de igual para igual. Agora, se o Corinthians entrar com a mesma postura que jogou ontem, o Corinthians leva de goleada do Flamengo. Os primeiros 10, 15 minutos do Corinthians foi bom, mas isso aí não é o suficiente para ganhar do Flamengo não, pô. A gente sabe que o Flamengo é outra história. A gente vai ter que entrar com sangue no olho, com tapa na orelha. É o jogo da vida e o Corinthians não é brincadeira. Vai ser desse jeito. Vai ser guerra. Domingo é guerra. Representa com like, pessoal. E, se inscreve. Se inscrever nesse exato momento é mais importante. Representa com like.